Brilha Prosperidade, seus lindos, aqui é Bruno de Mendes, vamos chegando. Hoje eu vou falar sobre um tema que para muitos é chocante e se você não está a fim de aprofundar na sua consciência, se você prefere deixar do jeito que está, é melhor você nem continuar para a gente não ter atrito aqui, porque hoje eu vou falar sobre a influência de karma e de vidas passadas na atual prosperidade. Você quer saber mais sobre esse assunto? Existe isso mesmo? O quanto isso importa? O quanto isso é realidade? Solta a vinheta, Lighters, que nós vamos em frente. Bom, gente, se tem uma das coisas que eu aprendi na vida é que tudo que acontece na nossa vida, nenhum problema é só uma causa e nem aquilo que dá certo é só uma causa. Inclusive, a gente estava no nosso grupo de Mastermind recentemente e nós falamos, sempre que alguma coisa deu certo, não sai dizendo deu certo por causa disso e tudo resolvido. E se uma coisa deu errado, não deu errado só por causa de um fator. Investiga a fundo, investiga bem. Tudo aquilo na sua vida que está dando certo, que está dando errado, quase nunca é um único efeito. Porém, existe aquela situação que acontece que é o gatilho de muitas outras. E aí dá a impressão de que foi o resto. Quer ver um exemplo? A gente tratou muitos casos de consultório e pessoas dizem assim, nossa, depois que a minha mãe morreu, eu fiquei numa depressão profunda. Nossa, depois que veio a pandemia, a minha empresa quebrou. Aí eu pergunto para você, a depressão profunda que veio nessa senhora, ou várias pessoas que a gente atendeu em consultório, ela realmente foi causada pela morte da mãe? Ou a morte da mãe, ou a morte de um parente querido só aflorou aquela tendência à depressão? A pandemia foi realmente a causadora de uma quebra financeira? Ou a pandemia ela só aflorou? E quase sempre a resposta é que mostrou a fragilidade emocional ou financeira, no caso no exemplo da pandemia. Então, para isso, eu preciso te dizer uma coisa. Quando você é preguiçoso, quando você não quer fazer sua parte, ou quando você está com dificuldade de estudar, de se aprofundar, fica muito cômodo para você dizer que a sua prosperidade está travada e bloqueada por conta de um fato externo. Fizeram macumba para mim, que mais? É um karma de vida passada, é uma maldição de família, é por causa de que enterraram um urubu na areia e colocaram meu nome. Sei lá, qualquer coisa, é muito fácil para você aceitar uma justificativa, porque querendo ou não, aquela justificativa dá uma leveza para você, a culpa não é minha, e eu quebro um dos princípios mais poderosos da prosperidade, que é o princípio da autorresponsabilidade. Número 1. Número 2, quando você, no entanto, entende isso, fica mais fácil. Agora, tem um outro grupo que fala isso não significa nada, eu só preciso colocar um quadro das visões, diga-se de passagem, é uma técnica que a gente ensina também, e ficar mentalizando que eu vou resolver. Ou eu preciso só ficar fazendo afirmações positivas, que eu acho que é uma das coisas mais poderosas que tem, se você tomar o cuidado certo. Se você não tomar o cuidado certo, afirmações positivas não resolvem nada. Então você tem que ter alguns cuidados. Então preste atenção, existe influência de vidas passadas? Sim. Veja bem, aqui no Ocidente, a gente começa a falar sobre inconsciente, consciente, ele cai no campo da PNL, ele cai no campo até da metafísica, mas o que as pessoas não entendem é que o nosso inconsciente é a nossa caixa preta de avião. E o que é o nosso inconsciente? É uma visão mais cartesiana para tratar o nosso espírito, e o nosso espírito está ligado à nossa alma, e a nossa alma é imortal. E a nossa alma é como um disquete de computador, que disquete é coisa de velho, né, Bruno? Um cartãozinho de computador, um cartãozinho de máquina. Vou pegar aqui um cartãozinho da máquina. Cartãozinho SD que fala, tem o mini, né, e tem o grandão. Então esse cartãozinho, ele nunca nasceu, ele nunca morreu, ele sempre existiu. E ele troca a vida da gente muda, eu mudo o corpo, eu mudo o sexo, eu mudo o lugar que eu nasci, a situação, a época, e o cartãozinho é sempre o mesmo. Então tudo que eu já vivi nas minhas existências, eles são aqui no cartãozinho. Quando o corpo morre, a Bíblia diz só se morre uma vez, é verdade. O corpo físico só morre uma vez. Mas uma coisa que as pessoas não falam, principalmente aqueles que só falam Bíblia, Jesus, a impressão que eu tenho é que não é o mesmo Jesus que eu acredito, que eu confio, que eu rezo. A Bíblia, ela veio de duas versões, Rei James e Rei Henrique VIII. Esses dois caras vieram de Concílio de Constantinopla e Concílio de Niceia. Então, o que acontece? Esses dois concílios foram, na verdade, uma tentativa dos líderes da época de organizar a bagaça. O que o Teodoro, o que o Rei James fez? Eles viram que tinham uma coisa chamada cristianismo, que era muito forte, até o Teodoro, inclusive, antes, num campo de batalha, ele teve uma visão de uma cruz sobre
sobre o campo de batalha e depois ele ganha a guerra. E ele começa a ter um chamado para os romanos da época, eles têm um sentido para o cristianismo. Só que quando ele vai buscar o cristianismo, é uma zona, uma bagunça. E ele fala, não, eu na propriedade de rei eu vou organizar essa bagaça. E ele começa a decidir quais são os evangelhos que vão naquele livro sagrado. Ele começa a decidir o que vai e o que não vai. Ah, mas foi Deus que falou. Olha, eu sempre digo, Deus não falou para mim. Ah, mas que arrogância. Estamos vivendo um momento que é um momento de cilada, que existem livros sagrados maravilhosos e a própria Bíblia alterada pode te ajudar. Mas você tem que ter discernimento, não é porque não está na Bíblia que não é realidade. Você vê as crianças nascendo e elas vêm com a personalidade que a mãe fala, meu Deus, onde essa criança aprendeu? Outra coisa, um pai e uma mãe que criam os 3 filhos do mesmo jeito, o temperamento é totalmente diferente. Então, o temperamento e a personalidade não é criada na infância, é revelado na infância. Então, meus amigos, quando você volta 10 mil anos atrás, ou você volta um pouco mais de 4 mil anos atrás, que você vai em algumas culturas diferentes, algumas religiões diferentes, a existência cíclica, ela é uma realidade. O oriental, em especial o budista, ele não vai ver quem nasceu, ele vai ver quem voltou. Então você começa a olhar essas características que aqui no Ocidente, especial no Brasil, se eu falar de reencarnação para muitos aqui, se você não tem um cunho espírita, se você não está aberto para, se você não já leu Zíbia Gasparetto, se você não é da teosofia, ou se você não é meio que um pouquinho budista, ou se você não é meio esotérico, se você é uma pessoa que nasceu na igreja católica, ou que você nasceu como eu, né? Ou se você nasceu na igreja evangélica, isso que eu estou falando para você é um abuso. Eu não quero ofender ninguém. Por isso que o tipo de tema que é, antes de você me xingar e falar que eu sou um herege, vai estudar. Porque o problema é que as pessoas ficam só apegadas a um livro. E dito isso, então nós temos mais do que suficiente a existência de que tudo é cíclico, primavera, verão, outono e inverno. A chuva que cai, entra no solo, o solo que gera os lençóis freáticos, a água ela evapora de novo e carrega as nuvens, tudo é cíclico. Por que você, sua existência, não seria cíclica? Então sim, os chips de computadores, ou melhor dizendo, os cartõezinhos que todo mundo tem, eu tenho, você tem, num conceito esotérico mais profundo, a gente chama de registros acásicos, acásticos, o nome que você quiser dar, porque nas traduções o brasileiro muda e não tem problema. Então o seu registro acástico ou acásico, ele traz a essência da alma, é por isso que muitas pessoas têm tristeza que não sabe de onde, tem dons que não sabe de onde, o moleque com 6 anos começou a tocar bateria, ninguém ensinou, nunca assistiu sobre isso, coisas do tipo, a pessoa tem uma voz de cantor, a gente chama isso de personalidade congênita, a personalidade da alma imortal. E a personalidade da alma imortal não está associada, ela usa o corpo da existência, mas ela é além do corpo, quando o corpo morrer ela vai continuar. E isso quer dizer que tudo que é de bom de vidas passadas a gente traz, mas tudo que é de ruim de vidas passadas a gente traz também. Então sim, os karmas de vidas passadas influenciam, como perguntou a Estefânia. A Estefânia Nascimento colocou essa pergunta, depois eu vou mandar o print para vocês aqui que gerou isso. Número 1, esquece esse negócio de que eu não prospero porque eu tenho karma de prosperidade bloqueada e que numa vida passada eu fiz uma coisa errada. E número 2, também não seja o ignorante que fala isso não existe. Esse é o objetivo desse vídeo. Então, o que entender disso? Karma do sânscrito, mais ou menos quer dizer ação. Ou melhor, uma ação que você precisa fazer para transformar algo. Então, se você tem um karma de prosperidade bloqueada, sabe o que você tem que fazer? Transformar esse karma. E como que você transforma esse karma? Estudando, se dedicando, entendendo a causa. O que eu gosto muito desse conceito de vida passada que eu estou trazendo para você, que você não necessariamente tem que fazer regressão a vidas passadas para desinosar. Hoje nós temos métodos muito avançados, como por exemplo o Aura Master, que vai no inconsciente e atua semelhante ao que a regressão faz. Nós temos na fitoenergética, por exemplo, o ATF, que é uma técnica fabulosa. Inclusive, quero dizer a vocês que quem ainda não se cadastrou para o workshop da fitoenergética não pode perder. Entre outras coisas, no workshop da fitoenergética, lá no vídeo 4, nós vamos falar desse aparelho transmutador fitoenergético, que é uma das técnicas que você pode usar para tratar isso também. No final desse vídeo eu vou falar de outra técnica também. Então, cadastra aqui embaixo, você vai achar um linkzinho aqui para você entrar no workshop da fitoenergética, se ainda estiver disponível. Se não tiver, você cadastra para reservar sua vaga para o próximo workshop, é gratuito. Então, o que nós temos que entender de tudo isso? Sim, existe influência de vidas passadas na vida atual. Sim, se isso não for tratado, ela pode atrapalhar a sua abundância, assim como pessoas que vêm com essa habilidade de outras vidas, fatalmente vão ter mais facilidade com o dinheiro e com as finanças e com dinheiro nessa vida, você está entendendo? Agora, fique livre, como o Henry Ford falava. Ele já dizia o seguinte, ele falava, você quer saber sua vida passada? Olha para hoje.
Você quer saber suas vidas futuras? Olha para hoje. Porque o que você está vivendo agora é consequência do que você já viveu e o que você está fazendo agora é o que vai gerar seu futuro, é só isso que interessa. E sim, agora imediatamente, o que eu posso fazer, Bruno, para ir limpando essas sujeiras do inconsciente que estão associadas às vidas passadas e que eu acredito, Bruno, que estão trancando a minha vida? Nada é mais poderoso para você agora do que Clube da Positividade. Vou deixar o link, é clubedapositividade.com.br. Você faz as mensagens, é uma por semana e elas são artesanalmente criadas para falar com o seu inconsciente. Você nem precisa repetir, é só você ouvir enquanto vai à academia, faz exercício, lava a louça, tá no carro, no trânsito, enquanto trabalha. Olha, confia que muda. Chega uma hora que não adianta só a gente ficar repetindo frases poderosas, você tem que ir mais inconsciente. Não adianta nada você dominar o estudo financeiro, a bolsa de valores, se você não limpar isso que está te bloqueando. O nome disso é autossabotagem, é a virose emocional que a Paty chama na Maratona da Riqueza. Você declara conscientemente que quer uma coisa, mas inconscientemente você quer outra totalmente diferente. Então pensa sobre isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo que você está vendo, ó, é o segundo vídeo que eu faço comentando os posts de vocês. E eu tenho certeza que não vai ser diferente nos próximos. É muito legal ver suas perguntas porque eu consigo colocar respostas boas. Um grande beijo, fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Nunca deixe seu brilho morrer, vai ser o que você nasceu para ser. Brilha, prosperidade, valeu!